Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Aula de número 11, objeto de conhecimento, função, logaritmo. Detalhamento, mudança de base. Então vamos à nossa aula. Vamos nessa aula falar da mudança de base do logaritmo. Mas por que a gente precisa fazer a mudança de base dos logaritmos? Porque tem ocasiões em que os logaritmos em bases diferentes, eles precisam ser convertidos para uma única base conveniente. A gente vai pegar a base que ele já tem e vai transformar, mas a gente não pode transformar essa base de qualquer jeito, não é? A gente transforma de acordo com as propriedades do logaritmo e aí a gente vai aplicando as propriedades tanto do logaritmo quanto propriedades de potência. E na aplicação das propriedades operatórias, os logaritmos eles devem estar todos em uma mesma base. Então, quando a gente pega um logaritmo e muda ele de base, quando a gente for fazer a aplicação das propriedades, esses logaritmos eles vão ter que estar na mesma base. E como que a gente faz isso? Vamos ver agora a nossa cartela. Então, a primeira propriedade é, se temos A, B e C sendo números reais positivos e A e C diferentes de 1, então a gente vai ter, temos aqui, ó, logaritmo de B na base A, ele vai ser igual ao logaritmo de B na base C, dividido pelo logaritmo de A na base C. Então, vejam o que a gente fez aqui. A gente tinha uma base A, aqui está a base do logaritmo, e o logaritmando B. A gente sabe que para resolver esse logaritmo, o que a gente precisa? A gente tem que logaritmo de B na base A, a gente chama de x, não é? E aí, como é que a gente resolve isso? A gente pega a base, que é o A, eleva aqui ao x, e isso aqui vai ser igual a B. E a gente sabe que todas essas letras, tanto o A, quanto o x, quanto o B, possuem um valor. Só que o que é que acontece? Às vezes a gente não consegue identificar ou resolver o logaritmo quando a gente tem uma base e um logaritmando. E aí que a gente faz a mudança de base. Então a gente cria uma outra base com outro valor. Nesse caso aqui vai ser a base C. E o logaritmando vai ser quem? O logaritmando do numerador vai ser o mesmo logaritmando daqui. E o logaritmando do denominador vai ser a base aqui do logaritmo original. Então, só para a gente fixar, como que a gente faz a aplicação? Vejam só, a gente vai mudar o logaritmo de 5, que está na base 3, vamos mudar ele para a base 2. O que significa isso? Vocês poderiam pensar, para mudar para a base 2 é só fazer logaritmo de 5 na base 2. Só que eu não posso dizer que isso aqui é a mesma coisa, porque não faz sentido, eles têm valores diferentes. Então, quando a gente muda para uma base, a gente tem que aplicar aquela propriedade que a gente viu ainda agora. Ó, o que a gente vai fazer? Vamos mudar para a base 2. Então, a gente escreve aqui uma fração, onde todos os logaritmos vão ter a base 2. O primeiro logaritmando vai ser o logaritmando original, que é o 5. E o segundo logaritmando vai ser a base, que é 3. Então, vejam só, qual é a mudança que a gente faz? Fazemos a mudança na base aqui, que nesse caso é o 2. E o 5 vem para cá, e o 3 vem para cá. Por que a gente faz isso? Olha só, agora a gente vai mudar o logaritmo de 7 na base 2 para a base 10. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, o que seria o logaritmo de 7 na base 2? A gente chama ele de x. E aplicando a propriedade para resolver o logaritmo, a gente pega a base, não é? Que é 2, eleva a x, e isso aqui é igual a 7. E a gente aprendeu que para a gente resolver esse tipo de situação aqui, a gente precisa
que as duas bases aqui sejam iguais. E como é que a gente faz para transformar um 7 em base 2? A gente não tem, né? Aparentemente, a gente não tem um valor para igualar o 7, que seja uma base 2 elevado a algum expoente. Pelo menos não temos em valor exato. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer a mudança de base. Então, a gente vai mudar tudo para a base 10. Como que a gente faz? Vai ser logaritmo de 7 na base 10 sobre logaritmo de 2 também na base 10. Vejam, mudamos tudo para a base 10, o logaritmando do numerador, que é o 7, e depois o segundo logaritmando vai ser o valor da base, que é 2. Ok? Agora a gente tem mais um exemplo aqui, onde a gente vai mexer nele um pouco mais. A gente tem logaritmo de 3 na base 6, na base 100, e vamos mudar para a base 10. Como a gente já aprendeu a propriedade, o que a gente faz? Esse logaritmo, que era de base 100, agora vai ser de base 10. Então, vai ser logaritmo de 3 na base 10 dividido pelo logaritmo de 100 na base 10. Só que nós temos aqui embaixo, no denominador, um logaritmo que a gente consegue resolver. E é aí que a gente começa a aplicar as propriedades. Olha só, quando a gente tem logaritmo de 100 na base 10, o que isso significa? A gente pode chamar ele de x. Então, o que nós vamos ter? A base, que é 10 elevado a x, é igual a quem? É igual ao 100. E agora sim, a gente sabe que a gente pode escrever o 100 como base de 10. Como é que a gente pode fazer isso? Repetimos aqui, 10 elevado a x. E quanto é o 100? Ele é o mesmo que 10 ao quadrado. Ah, professora, mas eu não sei resolver isso direto. Como é que eu transformo 100 em 10 ao quadrado? É simples, é só a gente decompor. A gente vai decompondo aqui, ó. 100 divide para 2, que dá 50. 50 por 2 dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Ou seja, o 100 a gente pode escrever ele como 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Então, vejam que a gente pode multiplicar em qualquer ordem, né? Podemos fazer 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5. Então, o 100, ele também pode ser escrito como 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5. Só que quanto é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 5, 10. E quanto é 10 vezes 10? 10 elevado ao quadrado. Então, por isso que a gente pode deixar aqui direto que 100 é igual a 10 elevado ao quadrado. E aí a gente consegue resolver o nosso logaritmo. Como as bases já estão iguais, significa que os expoentes também são iguais, ou seja, x é igual a quanto? X é igual a 2. Mas quem é o x? O x é o logaritmo de 100 na base 10, que está aqui. Então, vejam que aí a gente tem como aplicar a propriedade e simplificar através da mudança de base. Calculando aqui, a gente encontrou que esse valor é 2. Então, o log de 3 na base 100, ele vai ser quem? Ele vai ser log de 3 na base 10, aqui da nossa mudança de base, sobre 2, que é o valor do log de 100 na base 10.
Então, o log de 3 na base 100 é quem? Meio vezes o log de 3 na base 10. Mas da onde veio esse meio, professora? Aqui, ó. Aqui não é como se a gente tivesse 1 multiplicando o log de 3 na base 10, é como se a gente separasse essa fração. A gente só fez isso e colocou aqui para frente. Então, o nosso log de 3 na base 100 é 1 sobre 2 vezes o log de 3 na base 10. A propriedade da mudança de base, ela pode também ser assim apresentada. Se o A, B e C são números reais e positivos, e com A e C diferentes de 1, então a gente vai ter logaritmo de B na base A é igual a logaritmo de B na base C, vezes o logaritmo de C na base A. Aqui a gente tem uma outra forma de reorganizar a mudança de base. A gente tem o logaritmando B e a base A, e a gente transforma isso numa multiplicação. Agora, quem que vai ser a base? O primeiro logaritmo vai ser o logaritmo de B na nova base C, vezes o logaritmo da nova base C sobre a base original, que é A. Essa também é uma outra propriedade que a gente pode trabalhar. Agora, vamos praticar um exemplo mais aprofundado de mudança de base do logaritmo. Nós temos uma questão que diz o seguinte: sabendo que o log de 3 na base 30 é igual a A e o log de 5 na base 30 é igual a B, vamos calcular log de 2 na base 10. Então, aparentemente, essas parecem informações muito aleatórias, não é? Temos um log de 3 na base 30, temos um log de 5 na base 30, e a gente precisa transformar, na verdade, calcular o log de 2 na base 10, o que uma coisa tem a ver com a outra. Então, primeiro, nesse tipo de questão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa guardar as informações que foram dadas. Log de 3 na base 30 é igual a A. Log de 5 na base 30 é igual a B. E nós precisamos calcular aqui o log de 2 na base 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular esse logaritmo, onde a gente vai precisar desses valores aqui, 2 e 10. O que a gente vai fazer? A gente vai reescrever o 2 e o 10 de diferentes formas. Olha só, o 2 a gente pode escrever ele como 30 dividido por 3 vezes 5, não é verdade? Quanto é 3 vezes 5? É 15. E 30 dividido por 15 é igual a 2, correto? Então, podemos dizer que 2 é o mesmo que 30 sobre 3 vezes 5. E quem é o 2? É o logaritmando aqui que a gente quer transformar. O 10 a gente pode escrever como 30 dividido por 3, não é verdade? Porque 30 dividido por 3 é igual a 10. Então, eu posso dizer que o 10 é igual a 30 sobre 3. Mas, professora, a gente também pode escrever o 10 como 20 sobre 2, não é verdade? Ó, quando a gente divide 20 por 2, isso aqui é igual a 10. Quando a gente divide 40 por 4, isso aqui também é igual a 10. Mas por que eu escolhi usar o 30 dividido por 3? Justamente porque nas informações que a gente tem, olha qual é a base do logaritmo. É o 30. Então, vejam que o 30 está aqui presente tanto para representar o valor do logaritmando quanto o valor da base. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar essas informações, todas elas. Que log de 3 na base 30 é A, log de 5 na base 30 é B, que 2 é igual a 30
sobre 3 vezes 5 e que 10 é igual a 30 sobre 3. E agora sim a gente vai fazer as devidas mudanças. Então, olha só, vamos lembrar lá da primeira propriedade que a gente aprendeu. A gente precisa calcular o log de 2 na base 10. A gente precisa deste resultado aqui. Mas qual seria o log de 2 na base 10? Seria 10 elevado a x igual a 2. Então, a gente precisaria escrever o 2 como base de 10. Não dá para a gente fazer com o conhecimento que a gente tem, não é? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma mudança de base. Então, como os valores que foram dados aqui são base de 30, a gente vai transformar o log de 2 na base 10 para a base 30. E vamos aplicar aquelas propriedades que a gente aprendeu no início. O log de 30 do logaritmando, que é o 2, sobre o log de 30 da base, que é o 10. Tudo bem até aí? Fizemos aquela simples mudança de base. Base 10 foi para base 30. E tivemos esse formato. E olha aí onde vai entrar a mudança que a gente fez. Onde tiver 2, a gente vai colocar 30 sobre 3,5. E onde tem 10, a gente vai colocar 30 sobre 3. Então, o logaritmo de 2 na base 10, ele vai ficar dessa forma. Ó, aqui está repetido o que a gente mostrou na cartela anterior. Então, ficamos com log de 30 sobre 3,5 na base 30 sobre o log de 30 sobre 3 na base 30 também. Vejam que aqui nós temos o logaritmo da divisão nos dois casos. E aqui a gente vai conseguir aplicar as propriedades. Qual é a propriedade do logaritmo da divisão? É o logaritmo do numerador, ou seja, log de 30 na base 30, menos o logaritmo do denominador, menos o logaritmo do denominador. Só que o denominador é uma multiplicação. E o logaritmo da multiplicação é o logaritmo da soma, que é log de 3 na base 30 mais o log de 5 na base 30. Vamos deixar como está aqui. Vejam que está entre parênteses. Por quê? Porque esse menos da divisão, ele vale tanto para o log de 3 na base 30, quanto para o log de 5 na base 30. E aqui no denominador, a gente faz a transformação também, ó. Temos o logaritmo da divisão, então vai ser log de 30 na base 30 menos log de 3 na base 30. Continuando, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o jogo de sinal, ó. Aí ficou log de 30 na base 30, menos log de 3 na base 30, menos, ó, menos com mais dá menos, menos o log de 5 na base 30. E aqui no denominador, a gente já fez uma transformação usando o quê? Uma das propriedades. Vejam que a gente tem log de 30 na base 30. Quando a base é igual ao logaritmando, significa que esse valor é igual a 1. Ah, professora, mas eu não lembro que quando a base é igual ao logaritmando, o resultado é 1. Então, é só você resolver o logaritmo. Log de 30 na base 30 é igual a x. Então, a gente tem a base elevado a x, 30 elevado a x é igual ao logaritmando, que nesse caso é o próprio 30. Só que o 30 é quem? É o mesmo que 30 elevado a 1. Vejam, as bases são iguais, 30 é igual a 30, então os expoentes também são iguais. X é igual a 1. Mas quem é x? O log de 30 na base 30, que é igual a 1. Então, por isso, a gente já substituiu aqui, ó. Log de 30 na base 30, ele é igual a 1. Menos o log de 3 na base 30. A gente não consegue calcular, mas lá no início da questão foi dito que o log de 3 na base 30 é igual a A. Então, já resolvemos aqui o denominador,
que é 1 menos A, independente de qual seja o valor de A. Agora a gente vai resolver a parte do numerador. Novamente aqui, nós temos o log de 30 na base 30, que é a mesma coisa daqui. A gente acabou de ver que é 1. Então, onde tem log de 30 na base 30, a gente substitui por 1. Menos o log de 3 na base 30, que é o mesmo desse aqui, que é quanto? É A. Foi dado lá no início da questão. Então, é A. Menos o log de 5 na base 30, que também foi dado no enunciado da questão, que é B. Então, vejam, o log de 2 na base 10, ele é igual a 1 menos A menos B, dividido por 1 menos A. Então, vejam que aplicamos aí várias propriedades do logaritmo para chegar no nosso resultado. E o que pode acontecer depois? Pode acontecer que peçam para você substituir o A e o B por algum valor. E aí a gente só faz substituir e fazer o cálculo. Agora vamos ver mais um exemplo. Calcule o valor de log de 125 na base 0,04. Então vejam só, o 125, a gente já identifica que é fácil da gente mudar a base dele, né? Ele pode ser escrito na base 5. 5 elevado à terceira. Por quê? 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125. Então, isso aqui a gente já sabe, que o 125 pode ser escrito como 5 elevado à terceira. Mas como que a gente faz para transformar o 0,04 em base 5? Aparentemente, não tem relação nenhuma, não é? Mas vamos ver aqui, ó. O 0,04, ele pode ser escrito como 4 dividido por 100. Mas da onde que eu tirei isso? Vamos fazer essa divisão. Quanto é 4 dividido por 100? Não dá para a gente dividir, né? Então, a gente acrescenta um 0 ao lado do 4 e o 0 e a vírgula aqui no resultado. Ainda não dá para dividir 40 por 100. Então, acrescentamos mais um 0 aqui e mais um 0 no resultado. Agora sim, 400 por 100 dá 4. 4 vezes 100, 400. Então, olha só, 4 dividido por 100 realmente é 0,04, o que significa que a gente pode escrever ele como 4 sobre 100. Mas e aí, onde é que está o 5 que ainda não apareceu? Em toda fração de números pares, a gente consegue simplificar, né? Essa aqui a gente consegue simplificar por 2, mas a gente também já consegue simplificar ela direto por 4. Então, 0,04 também pode ser escrita como 4 dividido por 4, 1. 100 dividido por 4, 25. Agora sim está começando a aparecer aí a base do 5. 0,04 é igual a 1 sobre 25. E o 25 a gente pode escrever como 5 elevado a 2. E aí a gente pode passar esse 5 aqui para o numerador. Só que o expoente vem com o sinal trocado. Então, 1 sobre 5 elevado a 2 é o mesmo que 5 elevado a menos 2. Pronto, agora sim, fizemos a mudança e a gente consegue resolver o nosso logaritmo. Olha só, 0,04 é o mesmo que 5 elevado a menos 2. O logaritmo é de 125, que é 5 elevado a 3. Tudo isso é igual a x. Vamos calcular esse logaritmo. Então, nós vamos ter a base, 5 elevado a menos 2, elevado a x, igual a 5 elevado a 3. A base aqui ó, já está igual a 5, mas falta a gente ajeitar esse expoente aqui. Menos 2 vezes x é menos 2x. Agora sim, temos as duas bases iguais, então a gente só iguala os expoentes. Menos 2x igual a 3. A gente multiplica por menos 1 aqui, tudo, e a gente vai ter que 2x é igual a menos 3. Ou seja, x ele vai ser igual a menos 3 sobre 2.
bem fácil, bem rápido, a gente consegue resolver esse logaritmo. Agora vamos para o nosso último exemplo. Sabendo que log de 2 na base 20 é igual a A e log de 3 na base 20 é igual a B, calcule log de 6 na base 5. Então, é bem parecido com aquele exemplo que a gente viu. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai escrever o 5 e o 6 de forma diferente. Como que a gente pode escrever o 5? O 5 ele é o mesmo que 20 dividido por 4, correto? Vamos guardar essa informação. E o 6 ele é o mesmo que 2 vezes 3. Vamos guardar essas duas informações. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai transformar o logaritmo de 6 na base 5 para a base 20. Logaritmo de 6 na base 5, como é que a gente faz para transformar ele em outra base? Se a gente vai transformar para a base 20, ó, os dois logaritmos aqui estão na base 20. Quem é o do numerador? O 6. Quem é o do denominador? A base 5. Pronto. Mas e aí? Como é que a gente pode escrever o 6? A gente pode escrever o 6 como 2 vezes 3. E o 5 a gente pode escrever como 20 sobre 4. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos continuar resolvendo aqui e fazendo essa troca. Então, log de 20, na base 20 de 6 é o log de 2 vezes 3. E o log de 5 na base 20 vai ser o log de 20 sobre 4. E aí a gente aplica novamente as propriedades do logaritmo. Nós temos aqui em cima o logaritmo do produto, que significa o quê? Que vai ser o log de 2 na base 20 mais o log de 3 na base 20. E embaixo a gente tem o log da divisão. Então, nós vamos ter log de 20 na base 20 menos o log de 4 na base 20. Então, continuando aqui, o log de 2 na base 20, ele foi dado para a gente, né? Ele é igual a A. Foi dado no início da questão, então a gente já substitui de início. O log de 3 na base 20 também foi dado. Ele é igual a B. Então, novamente, aqui embaixo no denominador, a gente tem um log onde a base é igual ao logaritmando. Isso significa que esse log ele é igual a 1. Menos o logaritmo de 4 na base 20. Esse logaritmo ele não foi dado para a gente, mas a gente sabe que o 4 a gente pode escrever ele como 2 ao quadrado. E aqui, novamente, a gente vai aplicar a nossa propriedade. Então, eu vou passar o resultado aqui para cima. Vamos fazer essa divisão. Então, resolvendo o nosso log de 6 na base 5, que é isso que a gente está calculando, no numerador a gente já tem que é A mais B, no denominador nós temos 1 menos, agora aplicando a propriedade, esse 2 ele vem aqui para frente. Então, vai ser 1 menos 2 vezes o log de 2 na base 20, que é quem? É A. Então, 1 menos 2 vezes A. Então, esse é o valor do log de 6 na base 5,
que a gente precisa calcular. Então, novamente, a gente pode aí substituir os valores de A e B, já tendo aplicado, na verdade, as propriedades do logaritmo. Então, essa foi a nossa aula sobre mudança de base.